Irmãos, na semana passada nós tivemos a oportunidade, você que esteve aqui, ou participou da transmissão online, ou assistiu durante a semana o sermão, nós tivemos a oportunidade de ouvir a pregação do João, do nosso presbítero João, no texto do Salmo 139. Se por acaso você não ouviu a mensagem do último domingo, eu te encorajo muito a fazer isso. Está no YouTube disponível, está nas plataformas de áudio também da nossa igreja. O tema da mensagem é o Deus presente. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido ao teu coração e te abençoar muito. Mas como a Bíblia é incrivelmente inesgotável, eu me lembro de conversando com o João e marcando com ele a data da pregação e esperando que ele me passasse qual texto ele pregaria. E um dia ele falou comigo assim: rapaz, eu estou pensando em pregar o Salmo 139. E eu nem falei com ele na época direito, eu me segurei um pouquinho, acho que até comentei sim que eu tinha a ideia de falar no Salmo 139 também, mas esse texto do Salmo 139, desde um pouco antes do início dessa nossa série, no finalzinho de junho, ele vinha me perseguindo, por assim dizer, sendo alvo das minhas leituras, de reflexões, e eu quero continuar refletindo com você, pensando junto com você, conversando com você, a partir da sabedoria desse texto maravilhoso que é o Salmo 139. Então eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez, como fizemos na semana passada, nesse texto lindo de autoria do rei Davi, para que possamos juntos ler e refletir um pouco mais nele. Salmo 139, caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha a transmissão do nosso culto online pelo YouTube, também vê em sua tela, juntamente com o tema da mensagem de hoje, o Deus que não conhece limites, você vê o texto sendo exibido para que você acompanhe a leitura juntamente comigo. Diz assim a Bíblia, a palavra do nosso Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Como cantamos há pouco nessa última música, o verso 7 diz assim: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio eu os que Te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a Tua palavra. A simples leitura desse texto causa em nosso coração uma comoção que não é emoção humana, mas vem do Teu Espírito. Nos é comunicada pelo Teu Espírito que se trata de uma verdade eterna e a nosso respeito também. A verdade de que somos conhecidos por Ti. A verdade de que o Senhor é um Deus presente. A verdade de que o Senhor, o Deus para quem cantamos, o Deus de quem dependemos, o Deus a quem oramos, é o Todo-Poderoso. O que, Senhor, ou quem, Senhor, impõe limites a Ti? O que se coloca em seu caminho que possa pará-lo, Senhor? O que pode fazer com que o seu amor cesse de amar? O que pode impedir os teus olhos, Senhor, de contemplar o que o Senhor quer ver? O Senhor está acima e além de nós e da nossa capacidade de medir o Senhor e de definir o Senhor. O que te pedimos nessa manhã, mais uma vez, é que a Tua palavra nos fale ao coração. Que seja muito mais do que uma manhã em que saímos daqui dizendo como foram boas as coisas que nós ouvimos, mas que possamos sair daqui dizendo como foi poderoso ouvir de Deus, ouvir aquilo que Deus tinha a dizer-me individualmente. Senhor, eu te peço essa bênção que eu não sou capaz de fazer. Que cada um de nós aqui, os presentes nesse auditório e aqueles que ouvem essa mensagem transmitida, seja ao vivo, seja posteriormente, que todos ao final dela possamos dizer: Deus falou comigo, ao meu coração. Esse é o poder que o ser humano não tem, mas o Teu Espírito Santo faz essa obra em nosso meio, Deus. E oramos assim, com expectativas em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma daquelas passagens da Bíblia onde nós encontramos, ao mesmo tempo, a beleza da teologia, somada com uma profunda devoção. Teologia e devoção. E essas são duas coisas, esses são dois elementos inseparáveis quando nós buscamos o cultivo de uma espiritualidade viva. Porque não existe relacionamento real, íntimo, próximo de alguém se nós não conhecemos esse alguém. Se nós não sabemos coisas sobre a vida desta pessoa com quem dizemos ter um relacionamento, uma amizade. Nós, à medida que conhecemos mais a outra pessoa, decidimos então nos aprofundar mais no relacionamento com ela ou nos afastar do relacionamento com ela à medida que a conhecemos, de modo que é impossível dizer que temos intimidade com alguém a respeito de quem sabemos tão pouco. É por isso que eu digo que é elemento essencial para o cultivo da espiritualidade viva a teologia. Porque o que é a teologia? A teologia é aquilo que vem do texto bíblico, é aquela doutrina que algumas pessoas vão dizer por aí que é doutrina dos homens, e há sim, de fato, muita doutrina de homens sendo apregoada por aí, mas a doutrina bíblica é aquela que emerge do texto bíblico que o próprio Deus nos deixou. E a teologia é aquilo que revela a você e a mim quem é Deus, como é constituído o seu ser, como ele se move, o que ele sente, o que ele pensa, como ele vê, quem eu sou diante dele. Isso tudo a teologia nos traz, de modo que eu não posso dizer que conheço a Deus e que me relaciono com Deus e que Deus é importante demais e central na minha vida se eu nada sei dele. E esse texto nos fala muito de teologia. Ao mesmo tempo, esse texto não nos fala de teologia como se nós estivéssemos numa sala de aula com um bloquinho na mão, fazendo anotações de coisas que nós não podemos esquecer, porque são temas e conceitos que não nos podem escapar, porque em algum momento vamos fazer uma prova ou um teste, e é bom que nós respondamos certinhas as perguntas. Não. Esse texto, juntamente com toda a teologia dele, traz também uma profunda devoção. E de onde vem essa devoção?
Essa devoção é exatamente o resultado do conhecimento teológico que o salmista adquire e expressa nesse salmo. Então ele não apenas apresenta conceitos sobre Deus, ele não apenas nos fala de temas afeitos a Deus, ele nos revela como que isso causa impacto em sua alma, como ele reage ao fato Deus, como o fato de existir um Deus infinito e pessoal, como o fato de existir um Deus que é apresentado como ele é apresentado aqui no Salmo 139, como esse fato é lidado por mim, o que produz em mim. E aí a gente vê a devoção de Davi nesse salmo. E alguns dos temas mais belos a respeito do ser de Deus e seus atributos, que é um tema da teologia, são encontrados aqui nesse salmo, especialmente daqueles chamados atributos incomunicáveis de Deus. Eu não sei se você já ouviu esse termo por aí. A turma que gosta de teologia, que estuda ou lê teologia, certamente já se deparou com esse tema, os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. De modo geral e objetivo, o que isso significa? Os atributos incomunicáveis de Deus são aquelas características do ser de Deus que apenas Deus possui e ele não comunica, ele não compartilha com mais ninguém, com a sua criação. Apenas Deus é eterno. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Apenas Deus é autoexistente. Deus não teve início, Deus não terá fim jamais, Deus está acima e além do tempo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é aquele a respeito de quem Agostinho disse no passado, Ele é o motor não movido. É o motor que tudo move, mas por nada é movido, Ele é autoexistente, e apenas Deus é isso. Nenhum ser humano pode ser, nada na criação pode ser como Deus é. E aqui nesse texto, alguns dos atributos incomunicáveis de Deus, mais conhecidos por nós, e eu sei que por mais que você nunca tenha tido muito interesse, por exemplo, no estudo da teologia, provavelmente já ouviu esses conceitos em algum momento, em algum lugar. 3 desses temas sobre os atributos incomunicáveis de Deus são apresentados de modo muito claro e didático nesse texto. São eles, especialmente no iniciozinho do texto, do verso 1 ao verso 6, o salmista fala da onisciência de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? O que é a onisciência de Deus como um atributo incomunicável? Apenas Deus conhece absolutamente tudo de modo perfeito sobre você, sobre mim e sobre toda a sua criação. Apenas Deus é capaz de, num simples olhar, contemplar absolutamente todas as coisas. Eu e você não temos toda a ciência, eu e você não temos toda a sabedoria, eu e você não temos todo o conhecimento, eu e você não temos todo o entendimento. Deus o tem, Ele é onisciente. Do verso 7 ao verso 12, o salmista fala da onipresença de Deus. O fato de que esse Deus que existe está presente em cada centímetro quadrado desse universo criado por Ele. E não é que a mão de Deus esteja num continente e seus pés em outro continente, e Ele é tão imenso que Ele vai se espalhando por toda a sua criação. Não. Todo o ser de Deus, a totalidade de quem Deus é, se encontra manifesta exatamente nesse auditório enquanto aqui estamos, e em cada centímetro quadrado desse mundo criado por Deus. Nós chamamos isso na teologia de imensidão divina. Deus é imenso, Ele é onipresente. Dos versos 13 ao 18 desse mesmo salmo, o terceiro tema que o salmista fala aqui é sobre a onipotência de Deus. O que isso significa? Apenas Deus é o Todo-Poderoso. Apenas Deus tem e extrai de si mesmo todo o poder para governar a sua vida, a minha vida, o mundo criado por Ele e todas as demais coisas. No entanto, querido, esses temas não são apresentados a nós como conceitos para a nossa simples compreensão intelectual. E eu não quero aqui conversar com você sobre teologia apenas hoje, como se fôssemos falar dos conceitos. Isso é importante e tem lugar na igreja importante, o ambiente do ensino. Mas esses temas são apresentados a nós aqui como algo também que dobra os nossos joelhos em reverência. Esses temas nos são apresentados aqui nesse Salmo de Davi como algo que enche o nosso coração de admiração por Deus, de senso de maravilha, de louvor ao Senhor, e é isso que a gente também vê na reação de Davi. Esse Salmo
e eu aqui vou ter que fazer um spoiler de uma mensagem que vai vir mais à frente ainda, esse salmo, ele revela não apenas esse ser majestoso de Deus, mas também como Davi reage a essa maravilha, como o coração dele se quebranta. Ao mesmo tempo, esse salmo revela como a nossa humanidade, a nossa carnalidade se faz presente mesmo nos momentos de maior devoção ao nosso Deus. Eu não sei se você sente como eu sinto, lendo o Salmo 139, que você vai lendo e tem uma sensação de que você começa a pisar nas nuvens e de repente o salmista diz assim: quem dera, ó Deus, matasses os ímpios. E aí você toma um susto, né? Você fala, meu Deus, ele estava dizendo da maravilha de Deus, que Deus o viu ainda como uma substância informe e que Deus o amou e tal, e de repente ele fala, quem dera matasse os ímpios, não tem o Senhor ódio por eles, tem o ódio mortal. Aí você fala, o que acontece? O que aconteceu com esse homem aqui? E é o que o leva no final a dizer o que ele diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Mas isso é uma mensagem mais lá para frente. Nós vamos dividir essa mensagem em algumas partes. Hoje é a primeira delas. Semana que vem não é a sequência, porque não sou eu que vou pregar, mas a gente vai voltar no Salmo 139 para continuar, para que a gente não corra com o nosso tempo. Mas primeiro vamos falar dos primeiros 6 versos desse texto e falar sobre a onisciência de Deus e como isso se relaciona com a nossa vida e o nosso coração. O texto começa no verso 1 dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, caso esteja aí, porque o texto que é projetado aqui, se eu não me engano, ele todo aparece em caixa alta, exatamente. Mas na sua Bíblia, se você tiver com ela aí aberta, apenas a palavra Senhor aparece toda em caixa alta. E o resto, normal, em minúsculo no texto. Isso tem um motivo. Sempre que na nossa Bíblia, Senhor está escrito todo em caixa alta, todo em maiúsculo, é uma tradução da expressão hebraica Yehová. O que isso representa para a gente, Roberto? Por que isso é relevante? Porque o salmista estava falando acerca do nome santo do Deus eterno. O judeu, ele tinha tanto temor de falar o nome de Deus em vão, que não se sabe mais hoje em dia qual era a escrita original, e se era Jeová, Iehova e Yehová, porque o que nós temos hoje é apenas o tetragrama do nome de Deus. Você tem lá o Y, o H, o W e o H. Porque o judeu ele tinha tanto temor de escrever o nome de Deus em vão ou falar o santo nome de Deus em vão, que no longo do tempo se perdeu a forma exata da escrita e da pronúncia. Tamanha era a devoção. E olha o que Davi faz aqui e como ele parte do plano geral para o plano particular. Ele começa falando de Yehová, o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Mas sobre esse grande Deus, ele diz o seguinte: Tu me sondas e me conheces. Ele vai do grande para o pequeno, do plano geral para o particular. O único Deus verdadeiro e todo-poderoso sonda e conhece não apenas toda a sua criação, mas também cada uma das suas criaturas, dentre as quais o salmista se encontra. Queridos, o que é isso aqui? É uma declaração de que não há nada na vida do salmista, assim como não há nada na sua vida, nem na minha vida, que Deus não conheça. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aliás, queridos, Deus te conhece melhor do que você se conhece. Deus me conhece melhor do que eu me conheço. No final da década de 1930, um livro que se tornou um best-seller foi escrito e o título dele é O Homem Este Desconhecido. E o livro fala exatamente desse desafio da existência humana e com o fato de que nós lidamos muitas vezes com sentimentos e ações que nos surpreendem em nós mesmos e nós não nos conhecemos e nós nos surpreendemos conosco. E a Bíblia, em muitas passagens, vai dizer que quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais clara a nossa identidade fica definida para nós, mais claro o propósito da nossa vida está, mais claro a missão da nossa vida está.
Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. E pare para pensar, ele não está falando de um colega de copo, ele não está falando de um amigo de trabalho, o salmista não está falando de um outro ser humano parecido com ele, o salmista está falando daquele que é o seu Criador. O salmista está falando daquele que colocou cada estrela no firmamento e as conhece pelo nome, como diz a Bíblia. O salmista está falando daquele que sabe a conta exata dos grãos de areia de todas as praias desse planeta. Enquanto você e eu não conseguimos medir o punhado de areia que enchemos a concha da nossa mão. Só que o salmista está dizendo que esse Deus glorioso, imenso, eterno, todo-poderoso, me conhece, me sonda, olha para mim. Ele segue dizendo no verso 2: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Deus conhece, queridos, os nossos movimentos. Deus conhece cada uma das nossas ações. É isso que o salmista está dizendo. O texto está dizendo que Deus conhece a nossa dinâmica de vida, do nosso levantar ao nosso deitar. Tudo aquilo que a gente faz, como a gente faz, onde a gente faz, Deus sabe e conhece exatamente. É um Deus que nos acompanha. E o texto segue dizendo: de longe percebes os meus pensamentos. Algumas versões antigas diz: de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, até mesmo o que nós pensamos intimamente não fica escondido do conhecimento de Deus. E por favor, pense nisso por um instante. Pense nessa afirmação por um instante. Se as pessoas que convivem com você soubessem de tudo o que você pensa, o que você acha que aconteceria? Se de alguma forma fosse possível, num determinado momento da nossa vida, os nossos pensamentos mais secretos ganharem som, de modo que as pessoas que convivem conosco escutassem perfeitamente o que pensamos, o que você acha que ia acontecer? Eu te respondo o que eu acho que ia acontecer, falando de mim. Possivelmente essas pessoas se afastariam de mim, talvez escandalizadas, talvez chocadas. O que esse texto está dizendo? Deus, Jeová, de longe, tu penetras os meus pensamentos, eles não te são escondidos. Eles não podem ficar ocultos ao Senhor. E sabe o que é maravilhoso nessa verdade a respeito do nosso Deus? O que é maravilhoso é que mesmo conhecendo todos os nossos pensamentos, não apenas alguns, todos, cada um deles, ainda assim, Deus nos ama, ao invés de nos rejeitar e de nos destruir. Você provavelmente, assim como eu, pense: se as pessoas próximas a mim tivessem a capacidade de escutar alguns dos meus pensamentos, pensamentos dos quais eu também já me envergonhei, mas pensei, essas pessoas se afastariam de mim implacavelmente. Dificilmente teria caminho de retorno. Dificilmente eu conseguiria explicar dizendo: olha, veja bem, você teve acesso a um pensamento meu, esse pensamento não se tornará em ação concreta, eu te prometo. Aquela pessoa ia viver a desconfiar de você. Só que Deus, o mesmo Deus que nós dependemos para ter fôlego, o mesmo Deus que nós dependemos para ter sanidade, saúde, habilidade cognitiva e motora, tudo vem dele. Esse Deus conhece cada um dos nossos pensamentos e os conhece até de longe, é o que diz o salmista. E o que o Deus que ouve, o que ninguém teria condições de ouvir, o que nós não teríamos a ousadia ou a coragem de expressar a quem quer que seja,
o que nós tentamos calar e esconder dentro de nós mesmos, o que esse Deus que ouve até esses pensamentos e os conhece tão bem, porque é onisciente, sente por você e por mim. Repulsa? Indiferença? Ele nos rejeitou para sempre? Não. Sabendo tudo a nosso respeito, Ele nos amou e Ele nos ama. Essa é a tônica de Davi nesse texto. Ele é alguém extasiado com a realidade de um Deus tão grande ter um olhar tão amoroso e misericordioso a um ser humano tão mortal e tão pequeno. O verso 3 diz assim: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Há uma antiga versão da Bíblia que eu amo. E o pessoal mais antigo lidava muito com essa tradução da Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada. É uma tradução linda, mais clássica do texto bíblico, um português um pouco mais pesado, mas ela está na memória afetiva de muitos e muitos crentes nesse nosso país. E na versão Revista e Atualizada, esse mesmo versículo 3 que acabamos de ler, ele aparece assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Queridos, o que é esquadrinhar? Esquadrinhar é ir fundo. Significa que Deus vai até as camadas mais baixas que nós tentamos manter escondidas e em segredo, dos outros e até de nós mesmos. Mesmo estas coisas, mesmo estes momentos nas camadas mais abissais da nossa alma, Deus penetra, Deus conhece de modo perfeito e de modo inescapável. Sabe o que esse texto está dizendo a você e a mim? Deus sabe exatamente aonde você vai. Deus sabe o que você faz. Deus sabe aonde você vai quando ninguém mais sabe. Deus sabe o lugar que você esteve e que você tem a certeza absoluta de que mais absolutamente ninguém, a não ser você mesmo, sabe que lá esteve. A Bíblia está dizendo que Deus te viu lá. Deus sabe o que você faz. Ele sabe absolutamente tudo a seu respeito. Tudo. O texto segue no verso 4 dizendo: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes que eu fale, o Senhor já sabe qual é o discurso. Queridos, Deus conhece não apenas o que nós fazemos, Deus conhece não apenas o que nós pensamos, mas Deus também conhece as nossas palavras. As palavras que falamos e as palavras que calamos. Deus as conhece inteiramente. E você sabe que há muitos discursos que nós não chegamos a proferir, não é? Tem muita coisa que você chega na beira de falar em casa e de repente você diz que quer saber. Até pela misericórdia divina você não faz isso, você não profere, você não fala, você cala. Muita coisa que você diria ao seu filho, à sua filha, ao seu cônjuge. Muita coisa que no caminho para o trabalho você formulou e disse: hoje eu vou dizer, e eles vão escutar. E quando chega na hora, de alguma forma, você vai remediando a situação e você diz: quer saber? Vou guardar, vou engolir. Aquela coisa que você fica com o seu coração cheio da certeza de que alguém merecia ouvir. E aí você pensa assim: se a mãe não disse, se o pai não disse, se o mundo não disse ainda, eu direi hoje. Só que de alguma forma você cala. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Essa palavra, que não sendo dita, preservou seu ar de bom moço, seu ar de boa moça. Essa palavra que você, com seu instinto de autopreservação, não disse para manter o olhar admirado das pessoas a você,
elas foram plenamente compreendidas pelo Senhor. É isso que o salmista está dizendo, que Deus não ouve apenas o que nós falamos, mas ouve também o que nós intencionamos falar. E queridos, esse Deus que tudo sabe e que tudo conhece de modo perfeito, gera em Davi uma sensação. Esse Deus que tudo conhece, esse Deus onisciente, gera em Davi o sentimento de que ele está cercado, encurralado por esse Deus. É o que diz o texto no verso 5 e no verso 6. Olha o que o salmista fala: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Porque ele está dizendo: o que eu penso, o Senhor conhece. O que eu falo, o Senhor sabe antes que eu diga. E o que eu pensava em falar, o Senhor também sabe. O Senhor me vê quando eu levanto e quando eu me deito. O Senhor olha de modo atento. O Senhor esquadrinha o meu andar. O Senhor entra comigo nos lugares que eu entro. O Senhor sabe onde eu fui, onde eu vou e o que eu faço. Então, Deus, como eu me sinto? Eu me sinto cercado pela tua grandeza. Eu me sinto cercado por esse teu olhar. Esse é o entendimento que me vem. E aí ele segue no verso 6 dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Deus conhece a você e a mim de tal maneira que nós podemos dizer, como Davi disse, que nós estamos, de certa forma, cercados por Deus. Nós somos incapazes de fugir do olhar de Deus. Não há nada que limite a Deus em sua capacidade de saber e de conhecer exatamente quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, onde nós estamos, o que nós falamos, o que nós calamos. Nada põe limites ao conhecimento e ao entendimento pleno de Deus acerca dessas coisas. Ele perscruta todas as coisas. E talvez essa seja uma notícia terrível para quem vive a desprezar e desconsiderar a Deus em sua vida. Se você ou alguém que você ama muito vive a vida fazendo das suas próprias escolhas, da sua própria proposta autônoma de viver, a regra máxima da sua existência, essa pessoa vive a desconsiderar o Deus Criador. Essa pessoa vive a desconsiderar o fato de que Deus não é uma referência cultural, religiosa e histórica de um tempo ou de um continente, mas que Deus é o Senhor da vida, o Senhor da história, o centro de todas as coisas, o Todo-Poderoso, cujos olhos estão postos sobre nós a todo o tempo, o Deus que esquadrinha pensamentos e caminhos, o Deus que nos conhece e nos vê exatamente como somos, onde estamos e fazendo o que fazemos. E talvez essa seja uma notícia, como eu disse, terrível para quem viveu sempre a desprezar a Deus. Porque a pessoa vai dizer: então ele viu, então ele ouviu, então ele sabe exatamente o quanto daquilo era só uma performance, o quanto daquilo era só uma máscara, o quanto daquilo era só um personagem. Ele viu e ele vê o eu real. Isso pode trazer desespero a alguns, mas se esse Deus que Davi apresenta, se esse Deus é o seu Pai Celestial, se esse Deus do Salmo 139 é a alegria da sua vida, se esse Deus do Salmo 139 é a razão final do seu contentamento, de modo que você diga: só o meu Deus me satisfaz. Já passei por aqui, por ali, já busquei satisfação em muitas coisas nessa vida, nada me preencheu como o meu Deus me preenche. Ele é a minha satisfação e o meu contentamento. Se o Deus apresentado no Salmo 139 é o seu refúgio na aflição,
É o seu defensor nas batalhas, é aquele que enche a sua alma de paz, é aquele que enche a sua alma de esperança, é aquele que enche a sua alma de amor. Então esse conhecimento não vem para apavorar você. Lidar com o fato de que o Deus onisciente tudo sabe a seu respeito, tudo vê ao seu respeito, tudo esquadrinha a seu respeito, não apavora você, não angustia você, não desanima você e nem destrói você. Pelo contrário, esse conhecimento vem para te confortar. Esse conhecimento vem para te consolar, esse conhecimento vem para te animar. Porque o Todo-Poderoso é o seu Pai Celestial. O Rei da Glória, aquele que tudo vê e de cujos olhos nada escapa. Ele olha para você com ternura, com amor. Deus te conhece de modo totalmente perfeito e ainda assim te ama. E eu te pergunto, isso não enche teu coração de espanto? Porque isso me enche de um espanto. Ninguém me conhece como o Senhor me conhece. As pessoas que melhor me conhecem nessa vida, a minha esposa que me conhece como ninguém me conhece, meus pais, amigos que são muito próximos da minha caminhada, aqueles amigos que veem você e não o que você faz, aqueles amigos que veem você nos seus melhores dias, mas testemunham você nos seus piores dias também e continuam ali, continuam te amando. Nem estes me conhecem como Deus me conhece. Aliás, nem eu me conheço como Deus me conhece. Mas uma coisa eu sei, com um pouco que eu me conheço, provavelmente eu teria muita dificuldade de gratuitamente amar de modo tão dedicado alguém como eu. Só que Deus me ama. Deus te conhece e Deus te ama. Deus conhecia Davi e amava Davi, e isso enchia o coração de Davi de espanto, como deveria encher o meu e o seu coração de espanto. Deus te ama apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Deus nos ama apesar da nossa ausência de méritos, pois Ele não ama com base naquilo que nós somos. Ele não ama com base naquilo que nós temos. Ele não ama com base naquilo que nós oferecemos a Ele. Ele sempre soube exatamente, de modo perfeito, quem eu sou e quem você é. O que fizemos, o que fazemos, o que faremos. E ainda assim, diz a Bíblia, Ele nos amou antes mesmo de criar o mundo e nos escolheu em Cristo para sermos seus filhos e suas filhas e parte do seu povo santo. Se isso não enche o teu coração de espanto, se isso não enche o teu coração, como no domingo passado o João falou aqui, de um senso de maravilha, de encantamento, de doçura na alma, por favor, peça para que Deus vivifique você, porque você pode estar morto por dentro, morta por dentro. Peça para que Deus volte a comover você, por quem Ele é, por causa dessa glória grande, por causa desse amor imenso dEle, por causa dessa majestade que lhe pertence. Concluindo, queridos, o que essa poderosa verdade a respeito da onisciência de Deus nos ensina? Me permita ser repetitivo aqui. E é intencional que eu vou ser repetitivo, para que de alguma forma isso fique fixado em nosso coração, para que de alguma forma isso cole em nós, de modo que no meio da semana a gente lembre disso como uma frase que se repete. Qual o efeito prático dessa verdade maravilhosa sobre a onisciência de Deus para você e para mim? Deus te conhece. Simples, né? Deus te conhece. Sabe qual é a maravilha disso? A maravilha é que as pessoas podem não saber quem você é.
Os homens podem não notar em você. As pessoas podem não se importar com absolutamente nada o que acontece em sua vida. As pessoas podem desprezar seus sentimentos. As pessoas podem dar de ombros para o momento que você atravessa. Você pode olhar ao seu redor e pensar: essa era uma estação da vida que eu precisava de solidariedade, eu não achei. Você pode olhar ao seu redor e falar: esse é um momento da vida que eu precisava de compreensão e apoio, e eu não encontrei. Você pode olhar à sua volta e ter a sensação de que é um solitário na multidão. Porque pouca gente ou ninguém sabe quem você é, e os que sabem pouco se importam. Deus te conhece. Deus te vê. O sentimento de que ninguém vê, ele não se aplica a Deus. O Todo-Poderoso olha para você e sabe tudo a seu respeito. Nenhum sentimento que te visita passa despercebido de Deus. Nenhum pensamento passa despercebido por Deus. Agora, é claro, Deus vê quando pecamos. E Deus não vê de longe. Ele vê de perto, porque Ele está perto. E sabe de outra coisa? Ele não fecha os olhos. E eu não sei o que isso provoca em você. Talvez o seu desejo fosse: Deus, será que naquele momento o Senhor fechou os olhos? Será que naquele momento o Senhor falou assim: não vou suportar ver, então eu não vejo. Não vou suportar ouvir, então não ouço. Ele viu. Ele ouviu. E não de longe. O mais assustador é que Ele viu de perto, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Ele ouviu como se estivesse na mesma conversa ou na mesma briga. E se isso constrange você, como me constrange, use esse constrangimento, use essa vergonha diante de Deus para buscar mais intencionalmente a santificação. De modo que ao olhar para a sua vida e para a minha vida, Deus sorria mais. Ele vê. E o simples fato de saber que Deus, como mais uma vez eu encorajo a você que ouça a mensagem da semana passada, Deus está presente, que isso seja motivo suficiente para desviar o nosso coração do caminho mau. Porque o nosso Deus está vendo. Ele não fecha os olhos. Ele não vai dizer: tá bom, 15 minutinhos de tolerância, tá? Daqui a pouco eu volto. Vou me entreter com os anjos. Mas não se esqueça jamais, porque o meu objetivo não é esmagar você com essas palavras. Não se esqueça jamais que Deus também vê o quão sinceramente você se esforça para amá-lo. Ele também vê. Deus também vê o quão sinceramente você se esforça para honrar a presença dEle em sua vida e para fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Deus vê, mesmo quando você já está sendo visitado por aquele sentimento de que esse esforço é em vão, é inútil, porque não traz recompensa, talvez só prejuízo. Você aplica a sua vida para andar no caminho reto, porque você entende que Deus te chama para andar no caminho reto e não nos atalhos que o mundo e a sociedade nos oferecem. E talvez no imediatismo da era que nós vivemos, em que a gente abre o aplicativo do celular e pede o lanche, e se ele leva mais do que 30 minutos, a gente faz uma queixa no aplicativo dizendo que a entrega é muito lenta. Nós queremos fazer de Deus uma espécie de iFood espiritual. Nós vamos pedir, nós vamos apresentar, nós vamos seguir a regra. Nós vamos dizer: ok, Deus, então é para andar nesse caminho? É aqui que eu vou estar. Ok, Deus, é para eu me dedicar um pouco mais na comunhão? Eu vou me dedicar. Ok, Deus, é para eu estar mais consistentemente na comunidade, na igreja, ouvindo pregação, quem sabe participando de pequeno grupo, tendo mais interação com as pessoas. Ok, Deus, é isso que eu vou fazer. Agora não se esqueça que o Senhor tem 48 horas para mudar a minha sorte. Às vezes lidamos assim. E aí, como a gente acha que demora, muitas vezes somos visitados por um sentimento de que
pouco está adiantando. Mas quando isso parecer a você um esforço em vão e sem recompensa, lembre-se que o Deus que é o recompensador daqueles que o buscam, como diz o autor da carta aos Hebreus, está com os olhos atentos sobre a sua vida e sobre as suas sinceras intenções. O Senhor está vendo. O Senhor é justo. O Senhor tem a sua vida nas mãos dele. Faça o que é certo. Um grande pensador cristão do passado tinha uma frase que ele repetia em todo canto que ele ia. Ele dizia o seguinte: ame a Deus e faça qualquer coisa. Sabe o que ele estava dizendo? Algumas pessoas interpretavam isso mal. Como assim? Faça qualquer coisa ou faça o que quiser. Ele diz o seguinte: se você amar a Deus, tudo o que você desejar fazer depois do seu amor por Deus vai ser parametrizado pelo seu amor a Deus. Ame a Deus e faça qualquer coisa. E por fim, queridos, não esqueça que Deus sabe o que você está passando. E isso é consolador. Deus sabe hoje, Deus sabe agora o que você está passando. Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas dores, Ele conhece a sua tristeza, de modo que você pode dizer como Jó disse. E aqui eu encerro a nossa reflexão de hoje. No livro de Jó, no capítulo 19, verso 25, há um registro de uma declaração de Jó. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Deus vê e sabe o que você está passando. De modo que seja uma estação de dor, de medo, de luta ou de luto, você pode dizer: o Deus cujos olhos estão postos em mim é o meu Redentor e Ele vive, e Ele há de se levantar. Ele há de se levantar em meu favor. Ele há de se levantar por mim. Ele há de se levantar em meu benefício. Amém? Deus é onisciente. Ele sabe tudo sobre você e tudo sobre mim. Vamos orar? Senhor, parte desse Salmo 139, e obrigado porque o que aprendemos acerca do fato de que o Senhor tudo sabe, tudo vê e tudo conhece, não enche a nossa alma de pavor, mas enche o nosso coração de temor reverente ao Senhor. Nada escapa aos teus olhos. Nenhuma das nossas ações virtuosas e nenhum dos nossos descaminhos. Tudo é visto pelo Senhor de modo perfeito. Ações e intenções, palavras e silêncio. O Senhor sabe, o Senhor vê e o Senhor conhece. Mas sabemos também que o Senhor conhece o nosso esforço sincero, embora imperfeito, de te amar e de te obedecer. Sabemos que o Senhor vê e sabe exatamente o que nós passamos e como passamos pelo que passamos. E diferente de outros seres humanos que podem não nos ter solidariedade alguma, o Senhor tem por nós misericórdia, amor, compaixão. O Senhor não é indiferente àquilo que não passa indiferentemente em nossa vida, em nossa história. Mas o Senhor olha com atenção, intervém com poder e há de se levantar em nosso favor. Como o Senhor tem feito até aqui, o Senhor tem se levantado e nos poupado e nos guardado, porque o Senhor é um Deus que ama. Pedimos que a certeza no nosso coração de que o Deus que amamos, o Deus de quem dependemos, é um Deus que tudo conhece e tudo sabe, gere em nosso coração o desejo de viver uma vida de santidade para a Tua glória, Senhor. Uma vida de intimidade e comunhão contigo, andando ao Teu lado e dando testemunho do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.